A paz do Senhor. Estamos retornando à nossa aula sobre evangelhos. Quero alegrar-me com você por essa oportunidade de nós estarmos aumentando ou fazendo acrescentar os nossos conhecimentos. É uma alegria ter você do primeiro ano básico do IBADEJUF e nessa matéria que nós estamos estudando, já fizemos uma iniciação e eu quero retornar com você algumas informações importantes que nós tivemos na nossa primeira aula, onde nós trocamos algumas ideias e falamos do conhecimento e daquilo que nós estamos buscando, né? Aquilo que cada um tem na sua expectativa de estar fazendo acrescentar ao seu conhecimento para de fato usá-lo na casa do Senhor. Nós estamos com a nossa apostila sobre os evangelhos do nosso Instituto Bíblico. E nós estaremos caminhando então dentro dessa nossa oportunidade de conhecer mais, de estar buscando mais da palavra do Senhor. Nós estamos caminhando assim para aprender mais do evangelho, aprender mais e assim estarmos nos preparando para o crescimento dentro da casa do Senhor. Nós na nossa primeira aula observamos alguns detalhes e eu quero retornar com vocês a esses detalhes para que a gente possa, a partir de agora, prosseguir neste nosso conhecimento. Você que está acompanhando comigo vai estar agora lembrando daquele primeiro encontro que tivemos, onde nós começamos a aprender e dizer o que significa evangelho. Foi uma forma de nós estarmos introduzindo a nossa matéria e a partir daí nós estarmos conhecendo sobre os evangelistas, sobre aqueles que escreveram e estão na Bíblia Sagrada, no nosso Novo Testamento, dentro do nosso cânon, dentro daquilo que é a nossa regra, daquilo que é como para nós inspirado, não é isso? Então nós caminhamos nesse conhecimento e eu preciso entender então sobre a Bíblia e sobre os evangelhos, para daí eu anunciar a todos que Jesus, e aí é o ponto importante, ele é o Salvador do mundo. Então o importante de nós estarmos conhecendo e aprendendo sobre esse evangelho. Nós estudamos e vimos até numa prática dentro da sala de aula que o ponto de vista faz diferença, a forma que cada um vê, enxerga a determinado fato ou determinado momento. E é por isso que nós temos a importância desses 4 evangelistas narrando a vida do Senhor Jesus Cristo. Mateus, Marcos, Lucas e João, trazendo para nós a fotografia, a biografia não, porque não foi um trabalho biográfico. É bom a gente salientar isso. Os nossos escritores do Novo Testamento ou dos Evangelhos, eles não estavam tratando de uma biografia, não queriam trazer uma questão biográfica. Tanto é que você vai observar que apenas Lucas vai narrar um fato da adolescência do Senhor Jesus Cristo. Então o trabalho, o fundamento dos evangelistas não é uma biografia, mas sim trazer aquele povo que foi preparado para receber a mensagem, a boa nova de salvação. É isso que Deus quer. É essa a intenção dos evangelistas ao estarem trazendo o seu tratado. Quando você lê o evangelista Lucas, ele começa dizendo assim, olha, eu estou buscando conhecimento, eu estou lendo algumas informações e procurei fazer, Teófilo, aquilo que foi interessante para que eu passasse a você, para que eu passasse às pessoas que pudessem conhecer esse Jesus. E é esse o papel. Quando João está escrevendo, ele tem a preocupação em falar daquele que ama o mundo, em falar daquele que se doou ao mundo. Por isso ele é o evangelista do amor. Então nós vamos estar entendendo dentro da nossa matéria este fato, que o motivo deles serem escritos não é apenas uma narrativa daquele que mudou o mundo. É uma narrativa daquele que veio para fazer a diferença. Mas é na verdade a intenção de trazer ao homem, a intenção de trazer a todos nós aquele que veio para perdoar pecados, aquele que veio para transformar o homem, aquele que veio para de novo fazer a ligação do homem com Deus. Então nós vamos então caminhar dentro disso aí.
Por que necessário os 4 evangelhos? A gente vai perguntar, por que você vai ler, você vai conhecer e saber, estamos recapitulando a nossa primeira aula, que existem outras pessoas quiseram escrever sobre Jesus. Outras pessoas narraram alguma coisa sobre Jesus. Mas a intenção desses nossos evangelistas e a necessidade deles é trazer para nós a revelação daquele que é o Messias prometido. A revelação daquele que veio para trazer de novo o homem para o encontro com Deus. Então nós precisamos estar buscando essa verdade. Você vai entender comigo que os evangelhos, eles não foram os primeiros escritos, né? A gente estudou isso. Eles não foram os primeiros escritos. E algumas cartas, algumas informações vieram, mas o evangelho ele precisou ser escrito por quê? A transmissão era oral. As pessoas que conviviam com o Senhor Jesus Cristo no seu dia a dia, e após a morte dele, os apóstolos, os discípulos, faziam a transmissão da boa nova, e o evangelho, do grego evangelion, né? Ele significa boa nova, boa notícia. Na verdade, essa palavra já era utilizada para trazer notícias alvissaneiras, notícias especiais, mas ela foi transferida para nós, ou nós apropriamos dessa palavra para falar que é a boa nova de Jesus Cristo. O Evangelho, então, é essa boa nova para nós. Então, esses livros compostos por esses evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles estão trazendo para nós essa informação desse Jesus que veio para transformar o mundo, né? Então, não foram os primeiros livros. E a gente vai observar nesse nosso estudo também que existem 3 evangelhos que são bem próximos. Você fazendo a leitura, você vai ver que eles relatam alguns fatos, alguns acontecimentos da vida do Senhor Jesus Cristo. E outro, que é o Evangelho de João, não traz as mesmas narrativas. Então nós vamos estar entendendo essa importância e a diferença que há nos escritos, nas narrativas, porque algumas questões você vai observar que um evangelista trata de uma forma e o outro evangelista trata de outra. Um, às vezes, fala, Jesus estava entrando, o outro, Jesus está saindo, né? A gente podia até brincar assim, mas na verdade era a posição que cada um tinha. A posição que cada um tinha e qual era a necessidade ou a perspectiva que ele estava escrevendo o seu evangelho. Então nós precisamos caminhar com isso aí. Beleza? Acho que a gente deu uma transferida ou trouxe à memória, né, aquilo que a gente estudou, ouviu na nossa primeira aula. Descrevendo e falando sobre esse evangelho do Senhor Jesus Cristo, né? A gente passa a conhecer então o ministério do Senhor Jesus através das narrativas desses 4 homens evangelistas que escreveram esses evangelhos, essas boas novas que hoje estão fazendo parte do cânon sagrado do Novo Testamento. Desde o início foram transferidos e trazidos a nós. Os 3 evangelhos que nós dissemos e falamos, recordando, são os evangelhos sinópticos e que trazem a mesma visão, a mesma sinopse dos fatos. Então a gente precisa trazer isso para a gente e caminhar isso. Então isso faz com que a gente perceba esse conhecimento. Rapidamente a gente vai lembrar alguns fatos. E o primeiro evangelista que a gente vai tratar é o evangelista Mateus, né? Que foi discípulo, Levi, né? Cobrador de impostos. E a gente vai conhecer um pouquinho o seu fundamento, para quem ele escreve, a forma que ele escreve, né? Que é a sua preocupação, a fundação do reino, a sua preocupação é um reino que faz milagres, né? Um reino em ação, um reino dos céus em ação. O mistério desse reino dos céus, junto com os homens, através das parábolas de Mateus, né? Esse reino de Deus com os homens, numa questão organizada, numa visão de organização.
vamos dizer assim, porque ele coloca lá no Mateus capítulo 16, Pedro, né, falando, olha Pedro, você não é a pedra, eu sou a pedra angular, mas você é uma pequena pedra, para trazer assim uma certa organização para a igreja. E ele também trata bastante aspectos escatológicos, né? Depois a gente vai ver Marcos. O Evangelho de Marcos, ele vem em segundo lugar, ali na Bíblia, né? Não que ele seja o primeiro ou segundo escrito, né? Porque a gente vai observar que Marcos, pelos historiadores, pelos teólogos, Marcos foi o primeiro evangelho. E os outros foram escritos com base nele e com uma outra fonte, que aí eles chamam de fonte Q. São teorias que estão descrevendo a chegada, né? A forma com que este evangelho chegou até nós. O Marcos ele já é um evangelho mais simples, ele está escrevendo aos romanos com um cuidado especial. E ele vai caminhar assim a sua informação sobre o Senhor Jesus Cristo, sobre a boa nova trazida pelo Senhor Jesus. E depois a gente vai estudar o evangelho segundo escreveu Lucas. Lucas é o terceiro evangelho. E ele explicitou no seu evangelho qual a intenção que ele tinha. E ele vai dizer assim, olha, a minha intenção é escrever uma história narrativa para Teófilo, né? A gente sabe disso, para que Teófilo pudesse compreender e entender quem era Jesus. É mais um evangelho para os gregos, né? Pois é um evangelho para essas pessoas que gostavam do conhecimento, que tinham interesse em entender o homem, o ser humano, a formação do homem. Então, Lucas tem esse cuidado de trazer o seu evangelho para os gregos. E ela fundamenta-se toda a sua teoria, né, como aquele que veio e trouxe-nos uma lição da cruz, uma lição de humildade, e também narra o poder da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E o quarto evangelho que nós estaremos estudando, então estudando a nossa matéria, os evangelhos, seria o evangelho de João. O evangelho de João, os teólogos, né, os historiadores, chamam de o evangelho espiritual. Ele aparece em quarto lugar. E ele, na verdade, ele queria penetrar a profundidade do verbo de Deus que se fez carne. E assim inicia o seu evangelho. Então, é o evangelho que vem trazer esse Deus para nós, o verbo que nos amou, né? E aí o texto áureo de João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então João tem esse cuidado, tem essa paixão de amor pelas almas e apresentando esse Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos que o mundo inteiro não caberia tudo que tivesse que narrado ou realizado o Senhor Jesus Cristo. Mas nós temos nesses 4 evangelhos essa revelação. Então aqui terminamos de fazer uma síntese, né, desses 4 evangelhos. Então a gente precisa começar agora o nosso estudo com mais cuidado, para nós nos apropriarmos, né, daquilo que é o melhor conhecimento do ministério de Jesus Cristo. Ele que nos amou, ele que veio ao mundo para trazer para nós a salvação, ele que veio ao mundo para nos resgatar. Então é assim a nossa introdução e o nosso pensamento. O Evangelho segundo Mateus, então, vai ser a nossa matéria, vai ser a nossa fala, na continuidade da nossa aula de hoje. Nós estamos estudando e falando um pouquinho sobre esse Evangelho. Evangelho de Mateus. Mateus tem uma apresentação para o seu povo judeu. Ele tem uma preocupação porque ele quer linkar o Antigo Testamento, ele quer linkar
as festas, ele quer linkar os personagens, as histórias do Antigo Testamento e toda a tradição judaica para mostrar para o povo judeu que ele era o Messias prometido, que Jesus era o Messias prometido. Então ele tem esse cuidado, ele faz uma apresentação de Jesus como o Messias de Israel, né? Podemos pensar que a palavra que mais caracteriza o Evangelho de Mateus é cumprimento. Aí ele diz, como diz o profeta, aconteceu como diz o profeta, ele teria que nascer assim, ele cresceria assim, ele estaria atuando diante as pessoas dessa forma. Então é esse que é a palavra mágica, né? Vamos falar dessa forma de cumprimento. O Messias prometido era Jesus. E é isso que Mateus quer colocar para o judeu no seu evangelho. E ele vai falar que Jesus ele é superior. Quando a gente vai lá para Mateus e pega no capítulo 12, ele vai falar que Jesus é superior a todas as ações do Velho Testamento. Então ele vai mostrar as atividades do Velho Testamento e falar, olha, Jesus é superior. Jesus é maior que o templo. Jesus é maior que o sacerdote. Aí no capítulo 12 do Evangelho de Mateus, lá no versículo 6, você vai ver que ele fala assim, olha, nenhum sinal vai ser dado a não ser o sinal do profeta Jonas. Jesus é maior do que Jonas. E ele ainda vai falar que ele é maior até do que Salomão, que vestiu-se na sua glória. Então ele vai mostrar essas verdades para nós dentro da caminhada que nós vamos fazendo no conhecimento desse Evangelho do Senhor Jesus Cristo, narrado pelo evangelista Mateus. E é assim que a gente vai caminhando. Os temas principais de Mateus, e às vezes você anota aí, né? Anotando aí, olha, um tema principal, e aí é a doutrina da cristologia. O tema principal é falar que Jesus é o Cristo, que aquele menino que nasceu, e ele vai falar da descendência, ele vai trazer a genealogia, ele é o Messias. Então a cristologia de Mateus ela é mais explicitada do que em Marcos e Lucas. Por quê? Porque ele está querendo mostrar ao povo judeu essa importância, né? Discípulos se dirigem ao Senhor Jesus Cristo como Senhor. Olha, quando ele está narrando, né, diferente de Mateus, que vai falar mestre, né, ou rabi, mas ele coloca, então, quando os discípulos se aproximam, chegam para ele, chega dizendo Senhor. E nas passagens de Mateus, ele procura apresentar essa majestade de Jesus. Então é outro ponto que a gente tem que estar observando. Quando você fizer a leitura do Evangelho e está acompanhando isso, observe as características, a forma como que o evangelista Mateus vai dizendo, né? Ele inicia o seu Evangelho falando Deus conosco, né? O Emanuel. E ele vai terminar lá no capítulo 28, e eis que eu estou convosco todos os dias. Então ele tem essa preocupação, ele fala de Jesus dessa forma, né? Enfatizando o papel de Jesus como aquele a quem a história e a esperança de Israel vieram a se cumprir. Então, aquilo que Israel tinha de esperança, de expectativa para a chegada, ele quer colocar isso, né, dizendo na singularidade, na importância de Jesus como Filho de Deus, sem pecado, e o Senhor, Rei, Juiz, sempre presente conosco. Então essa é a forma de Mateus estar dizendo de Jesus Cristo. Outra observação que a gente precisa fazer é lembrando que Mateus ele está falando para o judeu, e ele tem a preocupação de falar que com relação à lei. Então ele vai falar de Jesus e a lei. Ele vai falar que Jesus ele não veio para abolir a lei e nem instituir um legalismo, mas ele veio para cumprir a lei. Então Jesus veio cumprir a lei e os profetas.
Então, quando você vê lá no capítulo 5, versículo 17, pode acompanhar aí e ler na sua Bíblia, você vai observar esse cuidado de Jesus, ou de Mateus narrar que Jesus não veio para quebrar, mas para cumprir a lei. E ele tenta mostrar para nós que a lei, de fato, ela apontava para Jesus Cristo, para esse que era o Messias, para esse que era o prometido a Israel. Então o cumprimento da lei é então não mais uma nova lei, né, mas um novo relacionamento com Deus. Por isso ele fala, é o Emanuel, o Deus conosco. Por isso ele tem essa preocupação. Gente, a lei, e aí posso até copiar Paulo lá, né, ela vai nos servir de condutor a Jesus Cristo, de aio, levando-nos a Jesus Cristo. Ele também vai falar do relacionamento de Jesus com a igreja. Então é outro fato que a gente observa na teologia ou no evangelho de Mateus, né? Ele se preocupa com as raízes judaicas e com as ligações desse Antigo Testamento com o ambiente judaico, cultura judaica. Então ele tenta fazer esse link. Então Jesus é o cumprimento de todas as profecias. É isso que Mateus está trazendo para o judeu. Olha, povo judeu, o Messias, o ungido, o prometido, né? O nosso relacionamento com ele é porque nós precisamos daquele que é o Salvador do povo de Israel, daquele que era o prometido de Deus. E nessa nova aliança nós precisamos seguir e caminhar e olhar para ele. Então só em Mateus é que o Senhor Jesus ele trata o povo, ele trata o Israel, né? Ele trata a gente como fazendo parte daqueles que foram escolhidos por ele, chamados para estar junto dele, né? Então nós precisamos estar entendendo isso. E quando ele está nos chamando, ele vai ali dizer assim, olha, e as portas do inferno não prevalecerão contra quem? Contra a minha igreja. Então ele tem esse cuidado de chamarmos, né? Então ele é um evangelho que caminha trazendo para nós essa informação, né? Conhecendo e caminhando com esse Senhor Jesus, que é o prometido, o Messias prometido, aquele que vem trazer as boas novas para nós. Nós estamos assim, então, caminhando nesse primeiro momento, vendo esse nosso evangelho segundo escreveu Mateus. Ele é apresentado, então, como o Messias prometido. Apresentado, então, como aquele que seria a revelação de Deus. A revelação de Deus para o povo de Israel. E você vai observar que existem muitas citações no Antigo Testamento, né, mostrando que Jesus é o Messias. E aí Mateus está preocupado em anotar, em colocar isso. Porque aquela de estar falando, as pessoas que viveram, que conviveram, já estavam partindo para a eternidade. E isso precisava ficar registrado. Então ele está preocupado com isso. Mateus tem a conversão ali como cobrador de impostos e é chamado, é apresentado ao Senhor Jesus Cristo, né? E aí ele tem que fazer uma mudança em si para depois narrar e trazer para o povo as informações que ele precisa. Ele cita o Velho Testamento pelo menos 60 vezes na sua carta ou no seu evangelho. Pelo menos fazendo citações no seu evangelho sobre o Velho Testamento. Ele vai começar então falando da genealogia de Jesus a partir de Abraão, então é o filho da promessa, né? E vai caminhando assim, levando o leitor a essas informações. Ele não gasta muito tempo fazendo assim algumas explicações sobre costumes judaicos, sobre festas. Por quê? Porque ele está escrevendo para o judeu e o judeu conhecia. E o judeu sabia, então ele não tinha que colocar esses pormenores
Então está aí a preocupação dele, né? Ele vai falar da vinda do Messias, vai falar do ministério do Messias, ele vai falar da reivindicação do Messias, né? De fazer igreja, vai falar do sacrifício desse Messias, né? E do triunfo desse Messias, desse ungido, desse escolhido de Deus, Deus que veio para fazer com que o homem tivesse ligação com o céu. Ah, que bom que você está conosco, que bom que você está acompanhando, que bom que você está participando hoje desse momento especial de nós estarmos aprendendo um pouco mais da palavra do Senhor nosso Deus. Caminhando neste evangelho, caminhando nas informações que nós temos da palavra do Senhor, assim aprendendo e compreendendo aquilo que Deus quer para nós. Que nós possamos, queridos irmãos, estar assim caminhando nesse desejo cada vez maior de aprender da palavra do Senhor. Tá tudo bem até agora? Estamos muito ligeiro, muito rápido. Nós precisamos compreender que a oportunidade que nós temos é de depois rever, de depois retornar e gravar melhor as aulas e assim estarmos prontos a responder. Lembra lá o versículo de Pedro 3,15? A qualquer que pedir a razão da esperança que habita em nós. Então nós vamos estar observando assim e entendendo nessa nossa caminhada dentro da palavra do Senhor, descortinando verdades do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E hoje falamos aqui um pouco rapidamente sobre o Evangelho de Mateus. Esse que era um discípulo do Senhor Jesus Cristo, chamado por ele para revelar ao povo judeu e a todos nós que Jesus Cristo era o Messias prometido, que Jesus Cristo era um ungido de Deus e que nós precisamos olhar para ele como aquele que veio revelar o Senhor, porque é o Emanuel, é o Deus conosco. Que tenhamos continuidades na presença do Senhor. Bênçãos de Deus sobre as nossas vidas. Nesses momentos conturbados do nosso mundo, mas nós possamos estar certos de que a palavra do Senhor vai fazer com que nós consigamos vencer as dificuldades que vêm pela frente. Apreendendo cada vez mais aquilo que o Senhor quer dar-nos, nós possamos estar continuamente na presença do Senhor. Tenham todos momentos especiais se dedicando a compreender um pouco mais da palavra do Senhor. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe. Em outro momento estaremos falando um pouco mais do Evangelho de Mateus, mas entrando também no Evangelho de Marcos. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus.